outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio e também que nos acompanha aqui pela internet. Hoje nós estamos com o segundo programa gravado aqui do South Summit, transmitindo para vocês, falando sobre esse universo da inovação, da tecnologia. Hoje, especificamente, nós vamos tratar um pouco mais sobre inteligência artificial. Esse universo da inovação tem diversas pautas e temas que são bem compreensíveis de quem é do meio, mas noto que nem sempre são compreensíveis socialmente, né? Algumas pautas ainda precisam ser esclarecidas pedagogicamente para nós, leigos, compreendermos toda essa evolução que a gente está vivendo na prática, nas nossas vidas. E essa é a pauta do nosso programa de hoje, que vai tratar aqui do South Summit, mas vai focar, trazer um outro olhar no universo e no que significa inteligência artificial. Eu sou o jornalista Kleber Benvenu e hoje convidei duas pessoas que vivem esse universo, participam de eventos no Brasil e no mundo e de debates sobre esse assunto e vão poder então nos explicar um pouco mais. O Roberto Ribas é um dos diretores e membro do Conselho da Brivia, que é uma das empresas de comunicação maiores e mais qualificadas no Brasil, formado pela URGS, tem especialização em marketing pela ESPM, trabalha na concepção e no desenvolvimento de projetos de estratégia e transformação digital para grandes marcas. O Tomás Adam, sócio-diretor da Critério, meu sócio, também atua na área de planejamento e reputação e comunicação estratégica para empresas, governos, instituição e líderes de expressão. Ribas, em primeiro lugar, bom dia, obrigado por estar aqui conosco, tudo bem contigo? Bom dia, Kleber, é um prazer, muito obrigado, bom dia, Tomás, bom dia a todos que estão nos ouvindo, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. O programa está rodando quando já passaram alguns dias do South Summit, mas dá para continuar compartilhando. O que a gente está vivendo aqui, Ribas? O que significa esse universo para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul e para a área de inovação? Kleber, a gente precisa valorizar muito esse evento. Esse evento é um evento que é global, é um grande evento, está trazendo temas muito relevantes, tanto para o ambiente corporativo, com relação à tecnologia e inovação, quanto para a sociedade, né? Tem muitos... Ontem, a temática principal aí das palestras que eu assisti, de que eu consegui consumir, falaram muito sobre diversidade, falaram muito sobre o papel da mulher na sociedade, falaram muito sobre mudanças sociais importantes. E a gente, na Brivia, a gente percorre aí os circuitos dos grandes eventos internacionais. Acabamos de voltar do South by Southwest, né, que fica em Austin, no Texas. E assim, esse evento aqui não está perdendo em nada, em questão de conteúdo, em questão de estrutura, e traz para Porto Alegre, coloca Porto Alegre como uma cidade do circuito dos grandes eventos internacionais, das grandes discussões de inovação globais. Bacana. Tomás, a Critério também foi criando liga e conhecimento, experiência tua internacional, inclusive na área de tecnologia e do atendimento de empresas dessa área. Também queria ouvir aí a tua impressão sobre esse evento. Exatamente, Kleber. Assim como o Ribas falou, eu acho que de fato a gente ter esse evento de um porte do South Summit em Porto Alegre coloca a cidade, coloca o estado como um todo realmente numa rota, num mapa de inovação, inclusive global, né? Acho que esse é um ponto que socialmente para nós, gaúchos especificamente, é muito importante, porque de fato no Brasil hoje nós temos Porto Alegre como um centro de inovação, um centro, um ecossistema, um hub que concentra profissionais, concentra empresas, e o South Summit talvez seja o grande momento em que isso está conectado aqui. A gente, né, ao passear aí pelos estandes, pelos espaços da feira, a gente vê pessoas do mundo inteiro, conecta pessoas, então isso realmente é um marco para a cidade, para a sociedade gaúcha e porto-alegrense. E a Critério que trata de reputação, Tomás, o que tem a ver, como é que se conecta a inovação, a tecnologia com a área de reputação? Porque eu sei que a gente tem sido muito procurado por empresas com essa preocupação, né? Totalmente. E acho, Kleber, que um ponto importante é o seguinte: muitas pessoas acabam pensando nesse sistema da inovação, nesse ecossistema, como algo restrito ao universo de startups, de pequenas empresas, de empresas relacionadas exclusivamente ao tema da tecnologia, quando não é verdade. Na verdade, hoje, toda empresa, toda grande marca precisa ter, seja uma marca
do setor de saúde, do setor de serviços, do varejo, precisa pensar nesse assunto da inovação, da transformação digital para a mudança dos seus negócios. E, naturalmente, os profissionais, as pessoas também precisam estar conectadas a isso, né? Ribas, eu queria te ouvir como um expert, um pouco essa tradução de que eu falei no começo sobre inteligência artificial, né? Que são daquelas frases, aquelas expressões que às vezes, inteligência artificial, tá aí, mas eu não sei se as pessoas sabem bem, não sei nem se eu sei direito o que é isso, como é que se materializa, qual é o conceito e o que é. Bom, vamos falar um pouco sobre... E aí a gente precisa fazer um resgate histórico disso, né? Inteligência artificial, ela não é um assunto de moda e não é um assunto somente desse momento. As primeiras pesquisas de inteligência artificial são do século passado, lá de 1945, 43, onde surgem as primeiras redes neurais, né? A inteligência artificial, ela se alimenta de um ponto muito importante, que é dado, né? Então, o que nós estamos chegando nesse momento? Um grande volume de dados disponíveis. Então, ela tem, digamos assim, alimento para trabalhar, que é tratar desses dados todos. E, ao mesmo tempo, em 2017, surge uma tecnologia que mudou um pouco isso, que foi o Transformer, que colocou, basicamente, essas redes neurais, que eram redes de análise desses dados, que eram muito específicas, e conseguiu colocar isso em camadas. Então, é possível analisar o dado por um viés semântico, por um viés emocional, por um viés cultural, e aí coloca a máquina lendo esses dados com todas essas camadas, ela consegue tomar, né, decisão e ler um contexto de uma forma mais ampla. E o que acontece agora? Acontece que, no final do ano passado, surge um grande fato, que é o lançamento do ChatGPT 3.5, que virou uma febre, virou um grande fato dentro do ambiente. E o que está se colocando hoje é que a inteligência artificial, ela é uma... Diz aí o que é o Como é que é o nome? O ChatGPT, versão 3.5, acabaram de lançar a versão 4.0. E aí o que é isso? O ChatGPT 3.5, ele é uma ferramenta da OpenAI, que é uma empresa que surgiu em 2015, que foi adquirida pela Microsoft, acho que em 2022, e que lançou uma ferramenta onde você consegue fazer perguntas para ela. E simplificou muito o processo, né? Ao invés de eu precisar programar e fazer, né, uma linha de código para buscar da ferramenta uma resposta, eu simplesmente faço uma pergunta. O que você está achando do South Summit? Ele vai trazer a informação que ele lê. Ele lê dos dados que estão disponíveis na internet até 2021, setembro de 2021, e te traz uma resposta. E isso tem revolucionado porque você consegue fazer qualquer tipo de pergunta para ele. Você colocar lá para ele um trecho de um livro e pedir para ele fazer um resumo para você contextualizado daquele trecho, ele vai te responder isso. Isso muda muito, Kleber, a forma como nós interagimos com a tecnologia e com a internet. Nós vivemos uma era onde nós estamos acostumados a fazer buscas, né? Então, a gente tem o Google como uma ferramenta central da internet, onde a gente faz perguntas para buscas nele. E ele nos manda para vários sites e a gente tem que estar encontrando a informação, navegando até conseguir a informação que nós queremos. Certo. O ChatGPT é uma ferramenta de respostas. E ele nos traz diretamente uma resposta, que ele faz essa leitura toda e nos traz a melhor resposta para a nossa pergunta. Tomás, para o jornalismo, a área em que a Critério atua, por exemplo, também é uma grande mudança, uma grande novidade, um grande desafio. Esses dias o nosso diretor Ribas de Comunicação Política fez um teste com o assunto reforma tributária. E veio que é um tema complexo, até para quem e veio um texto consubstanciado, né? Então, é uma mudança gigantesca, né, Tomás? Exatamente. Eu acho que o ponto que o Ribas traz é importante, porque justamente agora nós temos uma plataforma, uma linguagem muito acessível, né, para qualquer pessoa que jamais pegou uma programação na vida, nunca fez um código na vida, mas que hoje consegue ali nessa plataforma fazer, interagir com a inteligência artificial. Acho que esse é a grande mudança, né, Kleber? Em outros anos, em eventos de tecnologia, a gente falou sobre metaverso, sobre blockchain, que ainda são um pouco difíceis de traduzir para a realidade. E hoje, na verdade, o grande diferencial acontece isso. É que a inteligência artificial passa a ser algo mais fácil de ser
utilizado por pessoas que não necessariamente têm esse domínio, né, desse assunto. Isso muda, ô Ribas e Tomás, em termos de mercado de trabalho, sempre vem aquela preocupação das pessoas, vai tirar o meu lugar, vou ser substituído por um robô. Isso é mito, tem um pouco de realidade, como é que é? Eu acho que são as duas coisas, Kleber. Assim, eu acho que essa é uma das grandes temáticas em torno da inteligência artificial, que é assim, quando que a máquina começa a tomar decisão, a interpretar, a criar, né? Porque hoje existem ferramentas que te ajudam a criar, a discussão muito em torno de que o quão criativo é a inteligência artificial, mas ela vai impactar, obviamente, o mercado de trabalho. A gente tem escutado, inclusive, uma troca de nomenclatura, de inteligência artificial e IA para inteligência aumentada. Ou seja, é uma ferramenta que aumenta o nosso potencial de trabalho, o nosso potencial produtivo, seja no potencial, aquelas questões mais mecânicas que nós fazemos, quanto também a nos dar um ponto de partida para o processo criativo, né? Hoje, quando a gente um artista vai criar uma música, muitas vezes ele parte do ponto zero. E ele pode hoje usar essas ferramentas para falar, olha, cria aí para mim um primeiro draft, um primeiro rascunho de uma música sobre o clima. E aí a ferramenta vai ler e vai trazer uma coisa. Não vai estar bom essa primeira resposta dela, mas ali é um ponto de partida onde o artista, com o seu talento... Não é mais a folha em branco. Não é mais a folha em branco. Se eu pudesse resumir em uma frase, Ribas e Kleber, sobre essa questão do trabalho, tira trabalho ou não, eu acho que, no fim das contas, a inteligência artificial em si não vai tirar o meu trabalho. Mas uma pessoa que sabe mexer com a inteligência artificial pode, eventualmente, tirar o meu trabalho. Então, eu acho que esse é o grande ponto de inflexão aqui, que é que os profissionais, as pessoas, quem está nos ouvindo em casa, precisa ter isso em mente, bom, eu preciso dominar essa tecnologia, ou pelo menos ter um conhecimento básico sobre ela, porque se um outro profissional que faz a mesma coisa que eu faço, utilizar essa inteligência aumentada, como o Ribas falou, já há uma chance grande de a gente perder espaço. Claro. O Kevin Kelly, que é um dos ex-editor da Wired, fundador da Wired, que é uma revista americana focada em tecnologia, ele sintetizou muito bem isso, né? A ferramenta, a inteligência artificial, ela é teu estagiário inteligente, né? É o teu assessor. Como o Tomás diz assim, eu não vou perder meu emprego para ela, mas eu vou perder meu emprego para quem sabe trabalhar melhor com ela, porque vai ser mais produtivo. Aí tem uma outra questão importante. A gente vive um mundo muito acelerado, onde as empresas buscam muito a inserção da tecnologia para a produtividade, né? E o Kevin Kelly fala assim, olha, produtividade é feito a partir de máquinas, a partir de ferramentas, ela te dá produtividade. Agora, humanos são improdutivos. No momento que o humano vai focar somente na produtividade, ele vai ser substituível. E ele traz assim, olha, tudo que for mecanizado, a inteligência artificial pode fazer tão bem ou melhor que você. Mas é importante você entender que muitas coisas que você faz é mecanizada. Não é a criatividade, não é aquilo que você imagina que só você, humano, pode fazer. Então esse é o ponto. Eu vou ser substituído por alguém que sabe mexer melhor com a ferramenta. Kleber, como aconteceu na história da humanidade como um todo. Vários jeitos. Vários jeitos. Profissões foram substituídas ao longo com a substituição da tecnologia. Mudando o viés e tudo. Exatamente. Ô Ribas, tu trataste aí, eu queria mergulhar um pouquinho na dimensão ética que o assunto da inteligência artificial acaba propondo, na medida em que tu, digamos, delega para uma máquina algumas escolhas, eventualmente até de ordem de conteúdo mesmo, de ordem ideológica, enfim. O meio já está trabalhando essa discussão, ela traz consigo uma discussão ética também. É um ponto fundamental. Assim como a questão da relação com o trabalho, a questão ética da utilização dessas ferramentas de inteligência artificial, principalmente essas ferramentas que conseguem criar, né, com ferramentas que criam imagens, que criam textos, a questão ética é super importante. Por quê? Porque tem um outro tema que também é super relevante para os tempos de hoje, que é a fake news. E com uma ferramenta, com esse poderio de criação, e até mesmo, não somente o ChatGPT, que é focado em imagem, mas trazendo, por exemplo, o Midjourney, que é uma ferramenta de criação de imagens, eu consigo criar uma fake news muito poderosa, e aí, utilizando as mídias sociais, eu vou ver. O Yuval Harari acabou de fazer um pronunciamento falando sobre
o quanto a gente precisa se preocupar com a regulamentação dessas ferramentas devido ao impacto ético que ela pode ter numa deepfake, ou seja, numa capacidade muito profunda de construir algo. Não sei se vocês viram a semana passada, estava circulando pelo mundo aí umas fotos do Trump sendo preso nos Estados Unidos, né? E umas fotos, quando você olha, elas são muito realísticas. Claro que quando a gente aprofunda o olhar no detalhe da foto, a gente percebe alguns errinhos ali. Mas pro olhar humano mesmo... que daqui a pouco já a inteligência artificial já vai ter evoluído a ponto de... Então, sim, Kleber, é um viés muito importante. A gente precisa ter o olhar da regulamentação, assim como a gente teve sobre a propriedade dos dados com a LGPD, a gente precisa agora ter uma preocupação sobre a utilização disso, como é que a gente vai criminalizar o uso errado dessas inteligências e como a gente vai cuidar do viés. Um outro ponto importante, o próprio CEO da OpenAI, perguntado sobre isso, ele falou, olha, a ferramenta, ela lê a internet, ela lê o dado que está lá. Quem produz aquele dado são as pessoas. Então, enquanto as pessoas estiverem produzindo dados com viés, e a gente produz dado com viés, o marketing produz dado com viés. Eu gosto de dizer, Ribas, viver é ter viés. Exatamente. Então vai ter, obviamente, um viés da coisa. Então é importante a gente, como humanos, mais do que saber... inteiro discutindo uma criticidade em torno. Exatamente. E aí a gente coloca uma camada extra aí, que somos nós, que estamos acostumados ou nos acostumando a ler somente a manchete. E aí quando eu vejo uma foto dessas, eu começo a compartilhar, aí tem um problema muito grande. Ô Tomás, o Ribas também entrou a passar aí quando falou do Trump. Tu que tem experiência, critério também em comunicação política, eu queria te ouvir sobre a influência do universo da inteligência artificial na comunicação política. Tem alguma coisa a ver? Tem algum impacto? Então, com certeza, Kleber. E isso que o Ribas mencionou, né? O caso próprio do Trump mesmo, eu acho que é uma pequena amostra do que teremos pela frente aí, sobretudo nas eleições agora municipais né, as seguintes e depois também nas nacionais. Eu acho que necessariamente essa questão da criação de conteúdo por inteligência artificial vai ser uma pauta muito arriscada e muito importante para os candidatos entenderem como trabalhar, né? Na verdade, se eu pudesse dar dois caminhos aqui, eu acho que, claro, a questão da regulamentação é importante, mas é preciso fazer uma conscientização maior realmente sobre o uso e sobre o que é fake news e o que podemos entender como uma notícia verdadeira ou algo que precisa, né, ter uma verdade por trás. Então, eu acho que esse é um ponto, porque assim, como temos os vieses, né, que acabam surgindo nesse tipo de ferramenta, quem é o juiz dessa história, né? Então, fazer uma fake news com um candidato X, talvez não seja tão ruim, mas um candidato Y não pode. Então, como assim, né? Quem define isso? Né? Qual é o caminho certo? E aí, de outro lado também, eu acho que necessariamente as candidaturas, os candidatos, os gestores públicos precisam ter empresas, equipes que têm uma expertise na área de gestão de crises, de gestão de risco, porque esse risco da fake news pode acabar com uma candidatura, pode acabar com fake news de inteligência artificial. Exatamente, é isso aí. Pode acontecer. Ribas, eu queria entender um pouquinho mais, a gente deu exemplo aqui, alguns exemplos, queria entender no universo das empresas, outros exemplos assim factuais até para a gente entender a aplicação da inteligência artificial, algum case já que a própria Brivia esteja fazendo ou lidando para as pessoas, ou outros exemplos, as pessoas conseguirem materializar ainda mais concretamente a aplicação da inteligência artificial no universo das empresas. Bom, Kleber, eu acho que temos aí, antes da gente entrar no fato, acho que dá para a gente colocar essa aplicação em duas esferas, tá? Uma esfera interna, que é basicamente a busca pela produtividade, fazer mais com menos, então utilizando a inteligência artificial para predição, antecipando movimentos estratégicos, antecipando iniciativas e até mesmo simplificando muito a primeira página, né? Dando o trabalho um pouco mais avançado. Essa é uma grande busca das organizações na multiplicação da inteligência artificial. Para fora,
é na conexão com as pessoas, na conexão com os seus consumidores. E aí, essa conexão a partir de uma melhor experiência para esse usuário. Ou seja, eu consegui entregar um produto, um serviço mais personalizado. A personalização, o olhar um a um, né, é a grande busca do marketing historicamente. A inteligência artificial agora está tornando isso mais viável, para que eu consiga entender. Mais viável e mais escalável. Mais escalável, exatamente, isso em grande escala. No sentido de que eu consigo entender exatamente quais são, aprendendo com a minha interação com o Kleber, eu consigo entender melhor quais são os seus próprios movimentos, o que para ele é mais conveniente, para que para ele é melhor, porque para ele tem valor. E aí eu consigo trabalhar isso. E aí, por exemplo, na Brivia, nós estamos utilizando muito a aplicação de inteligência artificial na gestão de mídia, né? Na gestão de como que a gente direciona os investimentos de mídia para aquelas ferramentas que melhor performam antecipadamente, né? Fazendo um trabalho muito de aprendizado com o histórico e aí predizendo, olha, quando você do segmento tal aplica certa verba para certo objetivo de marketing, é o melhor usar essas e essas e essas ferramentas, porque essas ferramentas, essas mídias vão te trazer um melhor resultado. E na verdade, Ribas, pegando esse teu ponto, se me permite, eu acho que agora, esse é um exemplo que tu trouxeste de um processo que pode de alguma forma ser mecanizado, ser automatizado, e acho, Kleber, que a grande questão agora é que as empresas, as marcas, cada vez mais precisarão buscar profissionais que tenham alguns soft skills, né, como se fala, alguns diferenciais, algumas características que sejam mais profissionais mais criativos, que consigam lidar, né, com esse universo, e que talvez essas tarefas diárias, cotidianas, que são substituíveis, digamos, por algo mais mecanizado, isso necessariamente eventualmente vai passar por um caminho de inteligência artificial. E isso, por exemplo, na Critério, nós também fazemos muito. Então, precisamos de um texto, transformar um texto de 3 parágrafos de um cliente jurídico em algo mais sucinto. De um parágrafo, por exemplo, a gente pode utilizar a inteligência artificial, mas, evidentemente, aquele texto final vai precisar de um olhar humano, vai precisar de um olhar criativo, um olhar que conhece especificamente o que o cliente precisa. Então, é um pouco esse jogo de 2 caminhos, né? Tanto de utilizar o que a inteligência artificial tem para nos oferecer, mas também dar essa visão criativa, né? Essa visão. Cara, tu tá aumentando a tua capacidade, né? Uma inteligência aumentada. Você pede para ela fazer o trabalho bruto, e ela te traz um trabalho bruto e você refina no final. Exatamente isso. Uma outra aplicação, o Google acabou de lançar e está desdobrando isso nos Estados Unidos e vai vir rapidamente para o Brasil, uma ferramenta chamada BART, que é uma resposta ao OpenAI, mas já inserida na sua plataforma de Gmail, na sua plataforma de Docs e Presentations, que é onde você consegue, por exemplo, ele permite que você, numa lista de 5, 6 e-mails sobre o mesmo assunto, você peça para ele, olha, não consegui acompanhar essa lista toda de e-mails, faz um resumo para mim do que foi tratado aqui. Agora deixa eu responder, me ajuda a dar uma resposta em um parágrafo sobre esse tema. Melhor, eu preciso defender para o meu cliente o lançamento de um produto ou a criação de um novo produto. Faz uma apresentação para mim em PowerPoint, né, com 5 slides, e ele já te traz também algo semi-pronto, e aí você vai somente refinar. Ô, Ribas, essa discussão é tão maluca, Tomás, porque eu te ouvindo aí fico pensando, o que não é mecânico no ser humano? Né? Quase tudo é mecânico. O que sobra? Um pouco de emoção, de alma, de dimensão espiritual, de intelecto, criação humana, né? Que talvez seja o que mais importa. Então, esses dias eu disse até no comentário da Band, isso tudo, inovação, ajuda a sobrar tempo para o que mais importa, né? É um pouco uma reflexão filosófica. E ajuda a nos desenvolver ao que realmente importa, né? Que é isso. Essa questão da criatividade. Que é insubstituível. A gente tem falado, né, Kleber, no mundo corporativo há muito tempo sobre o soft skill, que é exatamente essas competências humanas
né? Que não é somente a competência técnica. Não adianta eu ser um bom técnico. Isso. Eu preciso ser um técnico capaz de me comunicar, Não adianta mesmo. colaborar. Né? Então, cada vez mais a gente precisa focar como humanos na busca dessas competências. De novo, citando o Harari, ele fala que nós temos 4 grandes habilidades do século XXI, né? Criatividade, colaboração, comunicação e senso crítico. 4 Cs aí. É nisso que a gente vai conseguir ou deve focar a nossa capacidade de aprendizado, em comunicar bem, em sermos criativos, sermos críticos, né? E aí tem a ver com aquilo que quando a gente é impactado por uma fake news, deixa eu entender melhor isso, deixa eu ter uma capacidade melhor de entender se isso aqui é uma verdade ou não, e não simplesmente aquilo ali faz bem para o meu pensamento, para o meu viés, e eu ajudo a compartilhar. Então, além dessa camada técnica, nós temos essa camada da inteligência emocional, que é exatamente essas habilidades, e também tem uma competência espiritual, que é aquilo que tem em torno da gente. Eu acho que é nisso que a gente vai focar, e aí fazer o trabalho bruto mais rápido vai nos dar tempo de conviver mais com a família, conviver mais com os amigos, fazer aquilo que realmente interessa. Fico feliz de te ouvir, porque eu, sem ser um técnico da área, no meu comentário falei exatamente o parecido disso, quer dizer, no fundo, inovação tem a ver com qualidade de vida, que é nos deixar tempo para o que mais importa, para tomar um chimarrão, um vinhozinho também, né? Também faz parte. Eu queria ouvir de vocês, como é que está essa discussão, vocês que foram aí em grandes eventos mundiais também, Estados Unidos, Espanha, Portugal, vocês dois foram, a discussão aqui e lá fora está parecida sobre inteligência artificial? O Brasil está na mesma camada assim, de evolução? Eu acho, Kleber, que o Brasil ele é um país que está caminhando por uma maturidade digital maior. Nós já temos aqui alguns diferenciais nossos e até questões, talvez, justamente de soft skills muito brasileiras, né? Da criatividade, do empreendedorismo. Então, naturalmente, a gente acaba ganhando alguns passos nesse sentido. É claro que tem outros termos e temas como infraestrutura, por exemplo, que mesmo na Europa, né, um continente rico, lá há uma discussão muito grande sobre quem vai pagar essa conta do 5G, né? Quem vai pagar essa conta de toda a estrutura necessária para que isso seja colocado em prática. Então, eu acho que nós temos aqui desafios muito grandes, mas, de fato, a gente tem uma maturidade quase que intrínseca à sociedade brasileira, né, as pessoas daqui, por isso, porque nós somos criativos, nós somos empreendedores, a gente consegue colocar isso para fora. É um pouco esse o caminho que a gente está vivendo. Kleber, eu acho que a gente está na discussão. Nós não estamos protagonizando ainda a discussão. Perfeito. A discussão ela acontece muito no ambiente americano, na aplicação da tecnologia, no ambiente europeu, nos impactos da tecnologia. Então, quando você vai para um Web Summit, por exemplo, que acontece em Portugal, a discussão sobre o impacto dela na sociedade, com relação à ética, com relação ao impacto no trabalho, ela é mais vibrante, ela é atuante do que nos Estados Unidos, onde nós estamos falando muito mais da aplicação mercadológica, corporativa. Mas brasileiros, e até mesmo, por exemplo, no último SXSW, que aconteceu em Austin, agora no início de março, a delegação brasileira foi a maior delegação estrangeira do evento, com mais de 2.500 pessoas lá, que mostra que o mercado brasileiro está conectado a essas grandes discussões e está, de certa forma, trazendo para aplicabilidade. Mas ainda estamos aplicando, nós estamos não protagonizando a discussão. Obrigado, queridos. Tomás Adam, da Critério, e Roberto Ribas, da Brivia. Um bom final de semana aí para vocês também. Muito obrigado, muito obrigado. E nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana. Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu.